Salve, salve, gente boa! Aqui quem fala é o Evandro, estamos aqui em mais um vídeo no Marx EAD e o tema de hoje é o fascismo, né? É um tema que está presente aí faz um tempo já, foi mais forte nas últimas semanas aqui no Brasil e é um tema que é muito importante a gente discutir para poder pensar a situação nacional, internacional, né? E a nossa proposta aqui do canal de trazer textos do marxismo clássico, né? Então eu escolhi para poder contribuir com essa discussão o texto da Clara Zetkin, que foi uma grande marxista e revolucionária reconhecida mundialmente, da Alemanha, ela, né, que atuou ali durante a Internacional Comunista bastante também. Ela é mais conhecida pelas suas contribuições à questão do feminismo, né, a partir do marxismo, mas elaborou também sobre o fascismo, foi uma das principais elaborações na sua época, né, a primeira a fazer elaborações mais precisas realmente, que tem um grande grau de previsão, né, de acerto em relação a coisas que vão acontecer depois, ainda na caracterização dela, por ser muito científica, né, muito dialética mesmo. E esse texto que eu escolhi é um informe que ela escreveu para uma reunião da Internacional Comunista que ia discutir o fascismo, né, e nessa reunião ela apresentou, além desse informe, cujo principal objetivo é caracterizar o fenômeno, né, ela apresentou também uma proposta de resolução, de propostas políticas de como combater o fascismo mesmo. Esses textos foram publicados no Brasil ano passado, né, pela Autonomia Literária. O livro se chama Como Nasce e Morre o Fascismo. Então o nosso foco aqui com esse vídeo, a partir desse texto, é principalmente a caracterização, né? Ainda que no final ela menciona um pouco ali algumas propostas de como combater o fascismo também, a gente vai passar por elas. Tá? Então assim, o texto da Clara, apesar dele ser curto e bem direto, né, ela dividiu ele em 18 pontos, né? São partes bem importantes, eu considero, mas para poder caber num vídeo mais reduzido aqui e tal, eu dei uma condensada em alguns, vamos falar aqui uns 7 pontos sobre a caracterização do fascismo principalmente, tá? Então, já começando direto ao ponto, o texto foi escrito em 1923, né? E aí ela vai fazer uma introdução onde eu já queria chamar a atenção uma frase que é bem interessante, quando ela diz assim, que visto de forma objetiva, o fascismo se apresenta muito mais como uma punição pelo fato de que o proletariado não tenha sustentado e aprofundado a revolução iniciada na Rússia. Queria chamar a atenção para duas coisas nessa frase. Primeiro, essa relação direta entre a Revolução Russa e a ascensão do fascismo, no sentido de que a Revolução Russa inaugurou, né, mundialmente, mas principalmente na Europa, né, um período revolucionário, onde vão ocorrer diversos movimentos revolucionários em vários países, né? Inclusive a Alemanha e a Itália, que são os países onde a gente viu a ascensão do fascismo mais clássico mesmo, são países que tiveram movimentos revolucionários bem significativos durante os anos de 1918, 19, 20, 23, enfim. E justamente pelo fato dessas revoluções não terem se efetivado, não terem sido levadas adiante, né, que vai ocorrer a ascensão do fascismo como uma resposta, né, uma carta na manga ali que a burguesia lança nesse momento de revolucionário justamente para poder impor a contra-revolução a esses movimentos, né. E a segunda característica que eu acho que essa frase já traz, que é bem importante também, é como ela fala, vocês devem ter visto a revolução iniciada na Rússia, né? Ou seja, fica bem claro aqui a perspectiva internacionalista também, né, que faz parte do marxismo de modo geral, né? Os líderes da Revolução Russa, o Lenin, o Trotsky, sempre colocavam isso, né, de que a expectativa ali era que eles estavam iniciando uma revolução internacional, não que a Revolução Russa pudesse constituir o socialismo em um só país, nem nada do tipo, né? Ainda na introdução tem uma outra frase interessante que ela já coloca uma definição boa também, quando ela diz que a base do fascismo não repousa sobre uma pequena casta, mas em grandes camadas sociais, grandes massas, alcançando inclusive o proletariado. Então é importante ter isso em mente, né? O fascismo não é um movimento de um pequeno grupo que toma poder, etc. Antes disso, eles conquistam, né, política e ideologicamente amplos setores da sociedade, principalmente a classe média, a pequena burguesia, mas também parcelas do proletariado, tá? Enfim, na sequência, o segundo ponto aqui que eu vou trazer é quando a Clara começa a fazer mais uma caracterização mesmo do fascismo, ela coloca que são duas raízes, né, desse movimento. Uma raiz mais político-econômica, uma raiz mais socioeconômica e outra mais política, de fato. Desse ponto de vista mais socioeconômico, a principal questão é que depois da guerra, né, foi a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial,
né, vai ocorrer uma grande crise econômica na Europa, uma profunda crise, né, de degradação geral das condições de vida da população, mesmo nos países que faziam parte do bloco vencedor da guerra, como a Itália, no caso. Ela cita outros exemplos, a Inglaterra também, né, que era um país mais poderoso economicamente, né, do que a Itália, mas era comum nessa época os jornais falarem sobre os novos pobres, né. Existe um rebaixamento generalizado, amplos setores do proletariado vão se tornar miseráveis, a classe média, intelectuais vão se proletarizar, né? E nesse movimento das pessoas perdendo as suas condições de vida, né, vai se esfacelando também a confiança na ordem vigente, né? O que faz a gente acordar, trabalhar, muitas vezes desgostoso com o trabalho e etc. É uma crença de que não tem o que fazer, de que é preciso, esse é o melhor, é o único caminho, né? De se esforçar dia a dia, esperando ter uma melhora gradativa, mesmo que lenta, né? Então, num período de grande crise como essa, as pessoas perdem essa confiança, né? E se tornam justamente mais propícias a movimentos revolucionários, e se esses movimentos não ocorrem, justamente, né, a se iludirem com discursos demagógicos como o movimento fascista vai fazer. E é essa a segunda raiz que ela coloca, que é justamente, vai comentar um pouco mais no caso da Itália, mas que ao ocorrerem grandes impulsos, grandes demonstrações de força da classe operária, né, no sentido de levantar processos revolucionários e de levar adiante uma luta contra o capitalismo, na medida em que esses processos são abortados, né, em função de direções reformistas, traidoras, né, conciliadoras, isso vai gerar uma grande desmoralização, vai gerar uma grande frustração no proletariado, que vai justamente abrir o caminho para a ascensão do fascismo. Então, essa parte eu considero um dos diferenciais da análise marxista, né, que saíram vários vídeos sobre fascismo ultimamente, que, em virtude do debate colocado no Brasil, etc., muitas vezes você não vê a presença desse elemento como fundamental para explicar como o fascismo chega ao poder, que é justamente a partir de uma derrota, mas não qualquer derrota, né? Uma derrota a partir de uma traição, a partir de uma grande desmoralização da classe operária, que desarma subjetivamente a sua própria confiança, né? Isso é um elemento fundamental para explicar a ascensão do fascismo. Aí tem uma citação aqui que é um pouco mais longa, mas que eu acho que vale a pena, porque a Clara conseguiu, nessa citação, ela dá uma sintetizada bem nessa discussão. Ela fala assim: a burguesia está inteiramente ciente de que sozinha ela não possui os instrumentos de poder necessário para impor esse destino aos explorados. Esse destino, ela está falando desse destino de precarização das condições de vida, de rebaixamento das condições de vida que o pós-guerra implicou, né? Então, atormentado pelos escorpiões do recrudescimento da pobreza, até mesmo o proletário mais calejado começa a se rebelar contra o capitalismo. A burguesia só pode concluir que, com o passar do tempo, sob tal situação, até mesmo os sermões mansos e conciliatórios dos socialistas reformistas perderão seu efeito entediante sobre o proletariado. Ela passa a entender que o proletariado agora só pode ser explorado e subjugado através do uso da força. Mas os meios de força disponíveis para o Estado burguês começam, em parte, a ruir. O Estado está perdendo a capacidade financeira e a autoridade moral necessária para manter a subserviência e a lealdade cega de seus escravos. A burguesia não pode mais confiar nos instrumentos de força regulares de seu Estado para garantir sua dominação. Para tal, ela precisa de um instrumento de força extralegal e paramilitar, o que foi oferecido pelo aglomerado heterogêneo que constitui a turba fascista. Então, acho que nem precisa ficar desdobrando muito, isso é uma citação que explica bem, né, o que eu estava comentando antes, e já antecipa alguns elementos que a gente vai resgatar depois. O terceiro ponto que eu queria pegar do texto é quando justamente a Clara vai dar uma analisada mais detida na ascensão do fascismo na Itália, né, que era o principal então, e permite a gente visualizar a relação direta entre as traições desses movimentos revolucionários e o fortalecimento do fascismo, né? Então, em 1920, é quando tem um período revolucionário na Itália muito profundo, né, muito poderoso, são centenas de milhares de trabalhadores, né, com os metalúrgicos na linha de frente, ocupando fábricas, se auto-organizando, né, formam conselhos operários, enfim, é um momento bem importante da luta dos trabalhadores na Itália, e que nesse momento o Partido Socialista, né, os partidos reformistas que tinham mais peso de direção, vão trair o movimento fazendo acordos, né, com o governo. Em 1921, no começo do ano,
os fascistas representavam ali cerca de 1000 pessoas, né? O movimento fascista não era tão forte assim. Nesse momento eles vão conseguir se fundir com um grupo de partido agrário, né? Que tinha uma vertente mais monarquista. O fascismo, pelo menos no discurso, inicialmente se colocava republicano, né? Mas consegue se aliar e passa a 2000 pessoas. Depois, isso em 21. Em 22, né, então você já teve aquela grande traição ali que foi do movimento de 1920. Aquela traição ela já acontece, já desmoraliza muito, mas a classe operária ainda tem uma subjetividade, né, questionadora. Inclusive o Partido Socialista consegue ter uma boa representação nas eleições seguintes, etc. Em 22, vem uma nova derrota, uma greve geral que é convocada totalmente sem preparação, desorganizada, enquanto a greve estava começando em um lugar, em outro ela já estava sendo derrotada. Isso em julho de 1922. A Clara coloca que nesse momento os fascistas representavam cerca de 100 a 300 mil pessoas, então já tinham crescido bastante. Mas a derrota dessa greve geral vai ser mais desmoralizadora também, vai aprofundar a frustração nos trabalhadores. E não à toa que ainda em 22, em outubro, né, pouco tempo depois, é que veio a Marcha sobre Roma, o golpe fascista. Então, essas duas derrotas foram fomentando a construção do movimento fascista, né, contribuindo para ela de maneira indireta mesmo, que seja, mas também encorajando justamente eles a darem esse passo, né, porque a burguesia ela tende a perceber o fascismo com maior utilidade justamente na medida em que a classe operária demonstra força, demonstra a iminência de um processo revolucionário, né? Então, depois, e aí nesse momento do golpe, chegava a 300 mil. Em 23, que é quando ela escreve o texto dela, eles já vão estar em 1 milhão. Então a gente vê que passa muito rápido, né? De 21 para 23, de 1000 para 1 milhão, né? E justamente com duas grandes derrotas da classe operária, em virtude de traições das suas direções durante esse período. Tá? Na sequência, o quarto ponto que ela coloca é justamente sobre esse caráter de massas do fascismo, né? Que ele consegue organizar amplos setores. Então é importante ver que mesmo a Clara até questiona, critica o Partido Comunista da Itália, que eles se preocupavam às vezes na política mais com o aspecto militarista do fascismo do que com o aspecto político-ideológico, sendo que na verdade primeiro o fascismo conquista político-ideologicamente amplos setores da massa, para depois se tornar um problema do ponto de vista militar. Ela coloca isso apesar de que o Partido Comunista não tinha força grande, significativa no movimento operário naquela época, né? E para poder conquistar isso, então ele vai, para conquistar esse poder de massas, né, o fascismo ele usa de um duplo aparato, ela diz. Um aparato mais político-ideológico mesmo, que é o seu discurso demagógico, né, de fazer uma série de promessas que ele não vai poder cumprir, etc. Mas isso consegue convencer algumas pessoas, né? Mas também junto veio o seu aparato da violência mesmo, da subjugação. Ele corrompe e ele subjuga, né, por meio dos seus métodos terroristas, da sua violência, né? Inclusive chega a construir sindicatos fascistas, né? É nesse momento desse discurso que entra o elemento do nacionalismo, né, como elemento para dizer que a comunidade precisa se unir contra a crise, etc., e procurar um bode expiatório, um inimigo, né? Quem fala em luta de classes divide a nação, então esse passa a ser um inimigo importante para o fascismo, etc. Tá? O quinto ponto já é sobre a relação do fascismo com a burguesia. Porque, assim, como eu até comentei agora há pouco, né, a burguesia não é logo de cara lança mão do fascismo. A burguesia, inicialmente, ela tem até um certo receio, porque o fascismo, o que ele faz? Ele está organizando e mobilizando setores de massa, né, incluindo classe operária. Então, para a burguesia, existe um medo sobre isso, porque pode fugir do controle, né? Inclusive, a Clara conta como que na Itália, em certo momento, vieram a ocorrer greves, até mobilizações de trabalhadores da base fascista, né? Então, a burguesia, ela evita logo de cara. Porém, conforme está na ordem do dia a Revolução Socialista, né? Frente a um ascenso de luta da classe operária, a burguesia, ela diz assim, oferece sua mão ao beijo fascista, né? E depois passa, então, primeiro a tolerar, fazer vista grossa, né, as ações fascistas que são fora da lei. Depois, alguns grupos burgueses passam diretamente a financiar o movimento fascista. Com isso, ele vai crescendo, né, e justamente vai se tornando aí cada vez a melhor opção para a burguesia lançar mão naquele momento mais próximo de uma situação revolucionária realmente, né? Então, vem um movimento contra-revolucionário por ela organizado. Tá? É interessante a gente ver ainda algumas contradições, ao sexto ponto que eu queria trazer. As contradições, a gente até comentou algumas, né? Primeiro que o fascismo ele vai ser um movimento muito heterogêneo.
né, justamente entrando amplos setores da sociedade. Então isso dificulta esse controle social dele, né, e dificulta uma outra contradição que se liga com isso, é o fato de que ele, quanto mais bem sucedido ele é no seu objetivo, né, de chegar ao poder, mais frágil ele se torna, porque se torna mais evidente a contradição entre o seu discurso e a sua prática, né? Então é um movimento que se constrói muito em discurso demagógico. Eles prometiam salários, votos mais altos, né, votos para as mulheres, mudanças políticas, etc. E nada disso, questões previdenciárias, nada disso ele efetiva uma vez que ele chega ao governo. Então ele tem essa contradição que ele não conseguiria se manter durante muito tempo, né, como regime. E essa contradição é muito importante, não quer dizer que vai fragilizar e ele vai cair sozinho, né? Mas ela coloca que é necessário atuar e agir em cima dessas contradições. Então ela diz que o fascismo, ele, em alguns momentos, tem uma definição muito interessante. Ela diz que ele é o asilo dos desiludidos, o partido dos famintos, né? Mas dentro desses setores ela vai dizer assim, não tem só aqueles bandos violentos, etc. Tem gente boa, né? Gente inteligente, gente da intelectualidade, da classe média, que no momento revolucionário seguia a classe operária, seguia a perspectiva socialista, né, pela sua própria condição de vida e compreensão da sociedade. Na medida em que essa perspectiva, né, se frustra, essa perspectiva é traída, é derrotada e desmoralizada, essas pessoas podem vir a se tornar adeptas ao fascismo. Então a proposta que ela vai colocar é justamente de atuar em cima dessa fragilidade, em cima dessa contradição, né, disputando esse tipo de setores, esse tipo de componentes do movimento fascista, né. É interessante ir num sétimo ponto, que é o caráter internacional do fascismo, né? Sobre isso eu vou destacar mais a relação que estabeleceu muito interessante entre o fascismo na Alemanha e na Itália. Porque ao mesmo tempo que foi determinante para os fascistas, né, os nazistas alemães, a vitória na Itália, né, que antecedeu bastante eles, aí, cerca de 10 anos, justamente porque, uma vez tendo a vitória na Itália, assumindo o poder, provou que era possível, né, mostrou, convenceu, incentivou, fortaleceu muito subjetivamente o movimento na Alemanha. E, por outro lado, a vitória do nazismo, né, que é o fascismo alemão, justamente também garantiu uma sobrevida ao fascismo italiano, né, porque a Alemanha é uma economia enorme, muito mais poderosa do que a italiana. E foi graças à vitória do fascismo na Alemanha que o fascismo se tornou, de fato, um movimento internacional de grande peso, né, e isso fortalecendo bastante aí também a própria Itália. É uma relação de retroalimentação aí entre os dois. E outros lugares do mundo também, alguns lugares às vezes são chamados de fascista, não era um fascismo propriamente dito, mas os líderes políticos autoritários, né, buscavam se aproximar, se assemelhar ao fascismo, né, em virtude da força que esse movimento ganhou. E por fim, no oitavo ponto, é justamente quando ela coloca mais a discussão de como combater o fascismo, né? Então ela mesma diz aí que são duas grandes áreas, né, de atuação. Por um lado, mais a questão da disputa político-ideológica, que é para evitar que o fascismo se torne um problema do ponto de vista militar, antes de tudo, né? Então ela diz que é preciso desfazer esse discurso demagógico do fascismo, né? É preciso ver desmascarar essas mentiras e apresentar uma perspectiva revolucionária realmente para os trabalhadores e para o conjunto da sociedade, né? Ela coloca que é preciso mostrar como que é necessário ter uma perspectiva criativa de transformação da sociedade, que a alternativa socialista, comunista, busca justamente superar de maneira profunda as contradições daquela crise que a sociedade vivia, né? Ela diz assim que não pode perder de vista que o fascismo é esse partido que está se apegando à desilusão das pessoas. Então é preciso dar uma resposta para essa desilusão teórica e política, né? E essa resposta é justamente a construção de uma sociedade socialista. Por outro lado, ela vai colocar também que não tem como, né, não ver que o fascismo implica em ameaça, né, física às pessoas, e que por isso é necessário aí a construção de frente única proletária e a autodefesa, né? A autodefesa é justamente a formação mais concreta, né, que mais concretiza a frente única, porque a autodefesa é quando os trabalhadores precisam se unir pelos locais de trabalho, formar comissões, independente das correntes políticas que sejam, mas que busquem se proteger frente aos ataques do fascismo, né? E é por essa via que está se constituindo então a aliança entre diferentes setores políticos, né, do proletariado, em torno de uma frente única, que vai fazer política e vai atuar na luta contra o fascismo, né?
Então essas são as principais características que ela traz, porque assim, quando a gente coloca essa questão da autodefesa e da frente única, né, tá ligado com o outro aspecto de vencer política ideologicamente, porque a tarefa colocada é justamente essa de fomentar a solidariedade de classe e a confiança na sua própria força enquanto classe, né, mostrar a potencial de força da classe operária, né. Ela diz assim que, diferente de como fazem os reformistas, não se deve, contra a violência fascista, apenas argumentar e discutir em questões de respeito e etc. Ela coloca que violência se combate com violência, mas não a violência individual, né, de ataques terroristas. Ela coloca que é a violência da classe operária organizada, né, a sua força enquanto um coletivo, um grande coletivo social. Enfim, então essas seriam as principais características aí que eu destaquei desse texto para ajudar na reflexão. Valeu, galera. Quem quiser, se puder se inscrever e dar seu comentário, é nóis.